Sabe, já parou para pensar como uma série de escolhas, talvez nem tão grandes assim, de repente vira uma bola de neve e pronto, um desastre completo? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um único versículo lá do livro de Provérbios. E ele é super poderoso porque dá uma visão muito clara das consequências de ignorar a sabedoria. E o mais importante, ele também mostra como a gente pode se preparar para evitar essa tempestade toda. Olha só o que ele diz. Quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como redemoinho, quando lhe sobrevierem o aperto e a angústia. Uau! Terror como uma tormenta, calamidade como um redemoinho. Isso aqui não é nada sutil, né? A imagem é de uma força da natureza, algo incontrolável. Não se trata de um probleminha qualquer, um dia ruim. A gente está falando de um colapso total, da paz, da segurança. Vamos entender o que isso quer dizer de verdade. Certo. Então a grande pergunta é: o que exatamente acontece quando se decide ignorar esse caminho da sabedoria, da prudência? Bom, o texto não faz rodeios, não. Ele é bem direto e apresenta uma lista. E olha, é uma lista bem específica e até sombria das consequências. É bem tenso que vem por aí. E aqui estão elas, as 4 consequências. Primeiro, vem o terror. Pensa naquele medo que paralisa, que consome tudo. É um pavor que deixa a pessoa sem ação. Logo em seguida, a calamidade. É o desastre em si, sabe? Aquilo que destrói o que foi construído com tanto esforço. Aí vem o aperto, que é aquela sensação de estar encurralado, sem ter para onde correr, sem ver uma luz no fim do túnel. E para fechar, a angústia. Esse é o sofrimento interno, emocional, profundo. Juntando tudo isso, o cenário é de uma desolação completa, não é? Ok, mas a questão não é só o que acontece, mas também como acontece. Como é que essas coisas terríveis aparecem na vida de alguém? A forma como elas chegam é, na verdade, a chave para a gente entender a urgência desse aviso todo. E para explicar isso, o texto usa 2 metáforas. E olha, são 2 metáforas muito, muito fortes. Dá uma olhada nisso. Como tormenta, o que isso quer dizer? Quer dizer que a chegada é súbita, é violenta, é esmagadora. Não é uma coisinha que vem devagar, que dá para se preparar. Não, ela simplesmente explode na sua frente. E a outra é como redemoinho. Isso traz a ideia de uma força caótica que gira sem controle e vai destruindo tudo que encontra pelo caminho, deixando só confusão e ruína. Ou seja, a mensagem aqui é bem clara. O colapso é rápido, deixa a pessoa totalmente perdida e é destrutivo ao extremo. Então, no fim das contas, a gente chega na essência da coisa toda. O que esse versículo está mostrando é uma relação direta de causa e efeito. A escolha de ignorar a sabedoria, que a gente pode entender como discernimento, como bom senso, né? Essa escolha não leva a um declínio suave, gradual, não. Leva a um colapso repentino, caótico. É para a gente parar e pensar, as escolhas têm consequências reais e às vezes essas consequências vêm com a força de uma tempestade que a gente simplesmente não consegue controlar. E isso leva a gente para uma verdade ainda mais profunda. Porque quando se rejeita a sabedoria, na prática, o que está acontecendo é um desvio de um caminho que leva ao bem-estar, à paz. O texto original usa a palavra pecado, mas a gente pode pensar nisso de uma forma mais ampla, como qualquer atitude que acaba prejudicando a si mesmo ou aos outros. E o preço que se paga por esse desvio, inevitavelmente, é a perda da paz, tanto a paz interior quanto a paz exterior. É uma consequência que está amarrada na própria ação, entende? Bom, depois de um aviso tão forte, é até natural se sentir meio impactado, né? Parece bem pesado. Mas a boa notícia é que o texto não joga só o problema e vai embora. Pelo contrário. Ele mostra uma alternativa, um outro caminho, uma espécie de guia para a gente conseguir evitar essa tempestade. Então vamos ver agora qual é essa solução. E a ideia é exatamente essa. A sabedoria não é um abrigo que a gente sai correndo para procurar no meio do temporal, não. Ela é o farol que a gente constrói antes da tempestade chegar. A palavra-chave aqui é prevenção. A ideia é construir uma base firme, sabe? Uma base de discernimento, de bons princípios, de ética. Porque aí, quando as dificuldades da vida, que são inevitáveis, aparecerem, elas não vão ter força para se transformar naquela tormenta, naquele redemoinho que a gente viu lá no começo. E assim, a gente chega no final com essa reflexão, que é muito poderosa. Esse versículo apresenta, basicamente, uma escolha bem clara entre 2 caminhos. Um leva ao caos, o outro à estabilidade. Então, a verdadeira questão não é se as tempestades vão chegar na vida, porque elas vão, de um jeito ou de outro. A questão é, que tipo de âncora está sendo construída hoje? É uma preparação baseada na solidez da sabedoria ou é um risco baseado na fragilidade da insensatez? No final,
a escolha de cada um.